Pessoal, saudações mais uma vez. Hoje eu vim aqui falar de um conteúdo diferente. Vou comentar com você 7 incertezas que matematicamente não existem. O que isso significa? Significa que nessa confusão aí do estudo de cálculo de incerteza de muitos laboratoristas, eles acabam confundindo, né, o que é formal, o que é formalidade matemática e o que não é. Então, o nosso cálculo aqui, que eu passo os conteúdos nos nossos vídeos, é sempre com a formalidade matemática, com a estrutura matemática. E o que significa isso? Para existir uma incerteza, eu preciso que exista a variância que corresponde àquela incerteza, é a variância de uma variável aleatória. E para essa variância existir, é preciso que exista uma variável aleatória definida previamente. Então, a incerteza U de x, ela só existe quando a variância de x existir e, portanto, quando o x existir e tiver sido definido anteriormente. Vamos fazer uma definição aqui. Uma incerteza U de x matematicamente existe se existir a variância de x e a variável x for definida na equação do mensurando. Ou seja, se f de x, x1, x2, xn, contém x, ou seja, se o x for uma dessas variáveis aqui, então existe a incerteza de U de x. Né? Significa o seguinte: tudo que eu colocar como lista de fontes de incerteza, se é que você ainda trabalha com a tal da lista de fontes de incerteza, que esse não é o nosso método de trabalho, o nosso método de trabalho é definir a equação e somente o que está dentro da equação eu trato com incerteza. Se eu identificar uma fonte que não estava na equação, eu volto na equação e ajusto essa equação colocando as variáveis que eu preciso colocar. Portanto, toda fonte de incerteza tem com um correspondente sendo uma variável aleatória dentro do seu modelo de medição. Portanto, a incerteza que matematicamente não existe é aquela que você dá um nome popular que não tem fundamentação matemática para ela. Quer ver os 7 exemplos? Olha só. Incerteza do operador. Essa incerteza não existe matematicamente, porque não existe a variância de um operador e não existe a variável aleatória chamada operador. O que existe, de fato, matematicamente, é o quê? A variância de x, onde x é o valor indicado em condição de repetibilidade ou reprodutibilidade. Depende da condição de precisão que você está trabalhando. Então, olha a diferença. Incerteza que tem um fundamento matemático, que tem uma variável aleatória por trás dela, que carrega ela consigo, e uma incerteza de nomenclatura popular, que matematicamente a gente não trabalha com isso. Não existe essa incerteza do operador do ponto de vista matemático. Ela é um nome popular daquilo que se dá a condição de repetibilidade ou reprodutibilidade. Ou seja, o ato de repetir é aquilo que causa o que nos parece ser uma incerteza de operador. Mas, na verdade, essa variável operador não tem condição de existir. Porque se você tem dois operadores, dois técnicos, digamos, um faz o procedimento correto e acha uma incerteza A. O outro faz o procedimento correto e acha uma incerteza um pouco maior do que A, digamos 2A, vamos supor. Ou seja, não é que um operador tem uma incerteza maior que a do outro, não. Um está fazendo o procedimento corretamente e o outro está fazendo o procedimento com algum probleminha aí que está causando essa variabilidade. Ou seja, eu vou corrigir, eu vou treinar o outro operador para que ele faça adequadamente. Não existe essa coisa do operador melhor ter uma incerteza menor. Ele simplesmente teve a incerteza natural daquele processo. Se o outro não conseguiu atingi-la, é porque ele não está devidamente treinado ou ele não fez o procedimento de acordo. E aí é bem diferente, são outras questões. Eu não estou dizendo que aquele tem uma incerteza menor porque ele é melhor técnico, porque ele tem mais experiente. Não, isso não existe. Né? O que existe é o que está fazendo o procedimento certo e o que precisa ser treinado para fazer. Só isso. Né? Significa que você vai mandar embora o técnico que tem a maior variabilidade? Isso é uma besteira. Né? Não existe isso. Você vai treiná-lo para que ele faça o mesmo procedimento, desde que você realmente precise de dois técnicos. Né? Não vou entrar no mérito de outras questões. Mas é isso. Incerteza de operador não existe. O que existe é a incerteza do ato de repetir. E você executa a análise, repete a medição para encontrar a natureza, a variabilidade natural daquele processo, daquela medida de volume, de massa. E é isso.
Vamos ver a próxima. Incerteza da linearidade. Na verdade, essa incerteza não existe matematicamente porque não existe uma variância de uma variável aleatória chamada linearidade. Essa variável aleatória ela não existe. Linearidade é a característica de uma função obedecer uma reta, obedecer uma função afim. Se a função não obedece, é outro problema que não diz respeito com a incerteza. O problema é a função que você está ajustando. O que é que existe, então? Popularmente, o que se diz incerteza da linearidade, o que ela é matematicamente? Ela é a incerteza do valor previsto pela curva analítica. Então eu tenho uma curva de calibração que flutua ali nas leituras dos padrões, e ali eu vou fazer uma previsão de um valor de concentração. Feita essa previsão, eu preciso da incerteza desse valor previsto, que é o que o pessoal popularmente chama de incerteza da linearidade, sendo que não é, de fato, matematicamente linearidade, é o valor previsto. E o que essa incerteza leva em consideração? Ou seja, o que essa variável, valor previsto, leva em consideração? Ela leva em consideração o intercepto, a inclinação e o sinal instrumental da amostra, porque ela é o sinal instrumental menos o intercepto dividido pela inclinação. Isso é o valor previsto no domínio da calibração, no domínio matemático da calibração. Portanto, incerteza da linearidade não existe, porque não existe a variável chamada linearidade. Existe a variável chamada valor previsto pela curva analítica. Linearidade é uma característica matemática, uma propriedade da função que você vai avaliar. Pode avaliar com R quadrado, com manobra da falta de ajuste, com Q quadrado reduzido. Existem várias técnicas para você analisar. Mas linearidade não tem a ver necessariamente, não é a mesma coisa de incerteza do valor previsto. Elas podem guardar certa relação, porque se a função não for linear, e não for reta, e você estiver tentando traçar uma reta, fatalmente isso aí tende a aumentar a incerteza do valor previsto pela curva analítica. E não essa chamada incerteza da linearidade, que na verdade não existe matematicamente. Vamos para a próxima. Incerteza das condições ambientais. Essa incerteza não existe matematicamente. Não existe uma variância de uma variável chamada condições ambientais, porque essa variável não existe. O que existe no lugar dela? Poderia existir uma variância de x, onde x é a correção da variação de temperatura no estudo de robustez. Poderia ser temperatura, pressão, umidade, o que queira analisar. Mas para descobrir essa variável, para saber qual é o valor médio e qual é a sua incerteza, você tem que fazer um planejamento fatorial, um estudo de robustez para saber como que o resultado é influenciado pela variação de temperatura, 30, 40 graus, 50 graus, quantos níveis você vai estudar? Como você vai estimar essa correção de variação? Essa é a grandeza que representa a interferência das condições ambientais, no caso temperatura. Mas não existe uma variável que represente as condições ambientais em si. Cada condição, cada grandeza, cada fator ambiental, ele pode ser representado por uma variável aleatória que se chamaria correção da variação daquela grandeza, da temperatura, da umidade, como eu falei, e teria que ter sido estudada anteriormente ao processo para você considerá-la. Então existe a incerteza dessa correção. Não existe uma incerteza atribuída a condições ambientais.